Você já percebeu que a sua alma insiste em te despertar no silêncio absoluto da madrugada, naquela hora sagrada entre 3 e 5 da manhã, quando o mundo dorme e a escuridão ainda reina? Seus olhos se abrem sem um motivo aparente. Uma inquietação sutil toma conta do seu ser, um chamado que a sua mente racional luta para ignorar, rotulando-o apressadamente como insônia, estresse ou ansiedade. Mas e se eu te dissesse que isso não é um distúrbio do sono, mas um chamado, um agendamento divino, preciso e intencional, para você finalmente receber as chaves da prosperidade que tanto busca, para se alinhar com a frequência da abundância que o universo anseia por lhe entregar? Preste muita atenção, pois o que estou prestes a revelar pode redefinir completamente a sua relação com essas horas sagradas. Este despertar noturno, que você talvez tenha aprendido a temer ou a combater com pílulas e chás calmantes, é, na verdade, um privilégio. É um convite para uma audiência particular com o divino, um momento onde o véu entre o mundo material e o espiritual se torna quase transparente. O universo, em sua infinita sabedoria, está escolhendo este exato instante, a chamada quarta vigília, para lhe entregar mensagens, insights e direções que o barulho e a distração do dia simplesmente não permitem. Ignorar este chamado é como recusar um mapa do tesouro entregue em suas mãos. Continuar a tratá-lo como um problema médico é a razão pela qual o ciclo de esforço e escassez se perpetua em sua vida, mantendo a verdadeira riqueza sempre um passo além do seu alcance. Nos próximos minutos, não vou lhe oferecer soluções paliativas para voltar a dormir. Pelo contrário, vou lhe entregar as 3 coisas que você deve fazer, os 3 rituais sagrados que transformam essa aparente ansiedade na mais poderosa ferramenta de criação da sua realidade. Este conhecimento, uma fusão da sabedoria bíblica milenar com os princípios imutáveis da mente, estudados por Napoleon Hill, é a peça que faltava no quebra-cabeça da sua prosperidade. O que você fará nessas horas silenciosas determinará o curso dos seus dias, dos seus meses e do seu destino. Prepare-se, pois a sua alma te acordou esta noite por uma razão. A hora da sua transformação finalmente chegou. A casa está mergulhada em um silêncio profundo, um silêncio que deveria trazer paz, mas que para você apenas amplifica o barulho ensurdecedor da sua mente. O corpo está cansado, implorando por descanso, mas a sua consciência está em estado de alerta máximo, como um soldado em território inimigo. Imagine a sensação: o ar frio da madrugada, o peso do cobertor sobre o seu corpo e a escuridão do quarto que parece se fundir com a escuridão dos seus medos mais íntimos. Cada sombra no canto da parede se transforma em um lembrete de uma conta que está para vencer, de uma conversa difícil que precisa ter, de um sonho que parece cada vez mais distante. Este não é apenas um despertar, é uma convocação para um tribunal mental onde você é ao mesmo tempo o réu, o juiz e o carrasco. Você conhece aquele peso no peito quando a primeira preocupação surge? Ela chega sorrateira, quase como um sussurro, a imagem do saldo bancário, o pensamento sobre a estabilidade do emprego, a preocupação com a saúde de alguém que você ama. E então, como uma avalanche, uma preocupação puxa a outra, e a sua mente se transforma em uma tempestade de cenários catastróficos. O coração acelera, a respiração fica curta e uma angústia gelada toma conta do seu estômago. Você se vira na cama, buscando uma posição que traga alívio, mas o tormento não está no colchão, está na sua alma. É a sensação de estar afundando em areia movediça, onde cada tentativa de se salvar apenas te puxa mais para baixo. É aquele pensamento silencioso que diz: será que eu fiz as escolhas certas? A retrospectiva da vida se desenrola diante dos seus olhos, não como um filme de conquistas, mas como uma sucessão de oportunidades perdidas e erros cometidos. Aquele investimento que não foi feito, aquela carreira que não foi seguida, aquele risco que não foi corrido. O tempo, que antes parecia infinito, agora se revela como o seu recurso mais escasso. E o medo de chegar ao fim, sem ter construído um legado, sem ter alcançado a segurança e a paz, se torna palpável. A juventude se foi, e com ela, a sensação de que havia tempo de sobra para consertar os rumos. Agora, a urgência bate à porta da sua consciência, no meio da noite. Você olha para o teto escuro, buscando uma resposta que nunca vem, e a pergunta ecoa no vazio do quarto: meu Deus, até quando? Até quando essa luta incessante, esse esforço que parece não render frutos? Até quando essa sensação de remar contra uma maré invisível? Você se sente profundamente sozinho,
travado em uma batalha que ninguém vê. Durante o dia, você veste sua armadura, sorri, trabalha, cumpre suas obrigações. Mas aqui na solidão da quarta vigília, a armadura racha e a vulnerabilidade transborda. Quem poderia entender a dimensão dessa guerra silenciosa que acontece dentro de você, noite após noite, enquanto o resto do mundo apenas dorme pacificamente? Essa vigília forçada noite após noite começa a parecer uma maldição, não um convite. Ela se torna um lembrete cruel e periódico de tudo o que ainda não deu certo, de todas as promessas que você fez a si mesmo e que ainda não conseguiu cumprir. Cada despertar se torna um espelho que reflete suas inseguranças e fracassos. A madrugada, que poderia ser um santuário de paz, se transforma em sua câmara de tortura pessoal. A falta de progresso financeiro, a ausência de um propósito claro, o sentimento de estar apenas sobrevivendo em vez de viver plenamente. Tudo isso vem à tona com uma clareza dolorosa, envenenando as horas que deveriam ser de restauração e recarga de energias. Quantas vezes você já se pegou negociando com o sono, implorando para que ele retorne e silencie o coro de vozes ansiosas em sua cabeça? Você tenta contar carneirinhos, focar na respiração, lembrar de momentos felizes, mas a corrente de pensamentos negativos é forte demais, arrastando você de volta para o centro do furacão. É a sensação de impotência, de não ter controle sobre a sua própria mente, que mais machuca. Você se sente traído pelo seu próprio ser, que escolhe justamente o momento de maior vulnerabilidade para lhe apresentar a conta de todas as suas pendências, de todos os seus e se, de todos os seus medos sobre o futuro. Este ciclo de preocupação noturna não afeta apenas o seu descanso, ele envenena o seu dia seguinte. Você se levanta mais cansado do que quando se deitou, com um sentimento de exaustão que café nenhum consegue curar. A sua paciência é menor, sua criatividade é bloqueada e a sua capacidade de resolver os problemas que lhe tiraram o sono é drasticamente reduzida. A ansiedade da madrugada se torna a irritabilidade da manhã, a procrastinação da tarde e o desânimo da noite, criando um ciclo vicioso do qual parece impossível escapar. A maldição da vigília forçada não é apenas sobre não dormir, é sobre ser impedido de viver a sua melhor versão durante o dia. Mas eu quero que você ouça com muita atenção agora. Quero que respire fundo e entenda que tudo isso que você sente, essa dor, essa solidão, essa angústia, não é um sinal de que você está quebrado ou perdido. Não, é o sintoma de um despertar espiritual que está sendo interpretado da maneira errada. A sua alma não está te punindo, ela está tentando desesperadamente chamar a sua atenção. Ela está te forçando a parar, a sair do piloto automático, para que você possa finalmente ouvir a verdade sobre o seu poder, sobre o seu propósito e sobre a conexão divina que está disponível para você exatamente nestas horas. Você sente um profundo sim, esse sou eu, porque essa experiência é universal para aqueles que estão no limiar de uma grande transformação. Diante desse turbilhão noturno, o que o mundo moderno te oferece como solução? Ele te dirá que isso é estresse, um desequilíbrio químico, um problema a ser medicado. Médicos, especialistas do sono, amigos bem-intencionados, todos eles te darão o mesmo conselho. Tome um chá de camomila, experimente este novo suplemento, faça técnicas de respiração, evite telas antes de dormir e, se nada funcionar, aqui está a receita de um remédio para voltar a dormir. Eles te oferecem um arsenal de ferramentas para lutar contra o despertar, para forçar a sua consciência de volta à inconsciência. Mas esse conselho, nascido de uma compreensão puramente materialista da existência, embora bem intencionado, é o verdadeiro inimigo. Ele é o ladrão silencioso da sua maior oportunidade de avanço espiritual e material. Este conselho te convence a sedar o seu espírito no exato momento em que ele está mais desperto, mais puro e mais apto a se comunicar com o divino. Tratar esse despertar como um problema é como um jardineiro que, ao ver uma semente rara brotando no meio da noite, corre para cobri-la com terra e cimento, forçando-a a voltar para a escuridão, em vez de reconhecer o milagre e prover a luz e a água necessárias. Você está sendo ensinado a desligar o seu rádio celestial no preciso instante em que a transmissão mais clara e importante da sua vida está prestes a começar. É por isso que você continua preso. A tentativa de consertar o seu sono é a ação que perpetua o ciclo da preocupação, desperdiçando a hora de maior poder espiritual do seu dia. Aqui, a estrada se bifurca. De um lado está o caminho do esforço, o caminho que o mundo te ensina: lutar,
resistir, medicar, forçar o relaxamento e se frustrar quando não consegue. É um caminho de batalha contra si mesmo que inevitavelmente leva à exaustão e à resignação. Do outro lado, existe o caminho do alinhamento, um caminho radicalmente diferente. É o caminho de aceitar o despertar não como uma interrupção, mas como um convite sagrado. É a decisão de usar essa quietude não para se preocupar, mas para se conectar, de transformar o chumbo da ansiedade no ouro da revelação. A escolha entre esses dois caminhos é a decisão mais importante que você tomará para o seu futuro. Para que você possa trilhar este novo caminho, é preciso ancorar sua fé em uma sabedoria mais antiga e poderosa do que a psicologia moderna. As Escrituras Sagradas, um manual milenar sobre a natureza humana e divina, não ignoram este fenômeno. Elas o nomeiam, elas o honram. Este período entre 3 e 5 da manhã é conhecido como a quarta vigília da noite. Foi exatamente na quarta vigília que os discípulos, açoitados por uma tempestade no meio do mar, viram Jesus andando sobre as águas, dominando os elementos que os apavoravam. Pense na profundidade deste simbolismo. O momento de maior escuridão e aparente desespero foi o palco para a maior demonstração de poder sobre as circunstâncias. A sua insônia não é um evento aleatório, é a sua própria quarta vigília. Séculos mais tarde, um homem chamado Napoleon Hill dedicou sua vida a decodificar a mente dos homens mais ricos e influentes do mundo, de Andrew Carnegie a Henry Ford. Em seus estudos, ele descobriu um segredo que os antigos sábios conheciam por intuição. Existe um momento em que a mente consciente, o guardião cético e medroso, está adormecida e o portão para a mente subconsciente está completamente aberto. Este é o momento em que a reprogramação é mais eficaz, onde novas sementes de crença podem ser plantadas sem a resistência do intelecto. E quando ocorre este momento mágico de máxima receptividade? Precisamente nas horas silenciosas antes do amanhecer. O que a Bíblia chamou de portal espiritual, Hill identificou como o portal da mente. Portanto, compreenda a verdade que libertará você. Você não está tendo insônia. Você não está doente ou quebrado. Você está recebendo um convite. Um convite para fazer o que os discípulos não conseguiram de início. Sair do barco da sua ansiedade, da sua dúvida e do seu medo e andar sobre as águas dos seus problemas. A tempestade das suas preocupações financeiras, dos seus dilemas de propósito, dos seus medos sobre o futuro, está rugindo ao seu redor. E é exatamente agora, na quarta vigília, que a sua alma te acorda para te lembrar que você tem o poder de se elevar acima de tudo isso. A chave não é acalmar a tempestade, mas aprender a andar sobre ela. E as 3 ações que vou te revelar agora são os seus primeiros passos. A primeira coisa que você fará ao ser despertado na quarta vigília não é se lamentar, nem se preocupar, nem mesmo suplicar. A primeira ação é uma mudança radical de postura, de um pedinte para um co-criador. Nas Escrituras, no livro de Jó, capítulo 22, versículo 28, está escrito um código poderoso: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. A palavra hebraica original para determinar é gazar, que significa decretar, cortar, decidir com autoridade. Você não está pedindo permissão ao universo. Você está, como um filho do Criador, usando o poder que lhe foi concedido para emitir um decreto. Esta é a mais alta forma de oração, pois ela nasce não da dúvida, mas da fé absoluta na sua herança divina. Em vez de iniciar um diálogo com Deus a partir da escassez, com frases como: "Meu Deus, por favor, me ajude, eu não aguento mais", você vai se levantar em sua autoridade espiritual, mesmo que ainda deitado na cama, e vai afirmar com a convicção de um rei. Você vai decretar: pelo poder que habita em mim, pela autoridade que me foi concedida como imagem e semelhança do Criador, eu decreto que a abundância divina e ilimitada flui para mim agora. Eu decreto que a solução perfeita para a questão das minhas finanças já está orquestrada e se revela a mim com clareza e facilidade. Perceba a mudança. Você sai da posição de vítima das circunstâncias e assume o seu lugar no trono da sua própria realidade. Isso não é arrogância, é a aplicação prática da fé consciente. Napoleon Hill chamou este princípio de autossugestão. Ele entendeu que a mente subconsciente, a porta de entrada para a inteligência infinita, não responde a súplicas chorosas. Ela responde a comandos claros, a declarações convictas
repetidas com emoção. Ao decretar, você está entregando uma ordem direta ao seu subconsciente para que ele comece a trabalhar em uma nova realidade. Você está literalmente cortando a possibilidade do fracasso e decidindo pelo sucesso. É a linguagem que a sua alma, o seu subconsciente e todo o universo entendem. A súplica vibra na frequência da falta. O decreto vibra na frequência da certeza absoluta e da posse. Imagine que sua mente é um jardim. Cada pensamento de preocupação que você tem na madrugada é como plantar uma semente de erva daninha. Ao acordar e se desesperar, você está regando e adubando um jardim de problemas. O decreto é o ato de arrancar essas ervas daninhas pela raiz e plantar deliberadamente a semente da flor que você deseja ver crescer. Para o problema específico da dívida que te assombra, o decreto seria: eu decreto que sou um ímã para a prosperidade. O dinheiro vem a mim de fontes esperadas e inesperadas. Todas as minhas obrigações financeiras são cumpridas com folga e em tempo divino. Eu sou livre da dívida. Você fala como se já fosse verdade, pois no reino do Espírito já é. A força do seu decreto não está no volume da sua voz, mas na convicção do seu coração. Você deve sentir a verdade em cada palavra que pronuncia no silêncio do seu quarto. É um ato de realinhamento. Você está realinhando a sua energia pessoal com a energia da fonte criadora, que é pura abundância, pura solução, pura paz. A luz só pode brilhar em seus caminhos, como promete a Escritura, quando você se torna a própria fonte de luz. O decreto é o interruptor que você aciona. Ele dissipa a escuridão da dúvida e ilumina o caminho para a manifestação. Pratique isso por apenas 1 minuto, mas com a totalidade do seu ser, e sentirá uma mudança imediata na sua energia. Muitos erram ao pensar que precisam ver para crer. O princípio divino, no entanto, é o oposto. É preciso crer para ver. O seu decreto é a sua declaração de crença. É a sua ponte construída sobre o abismo da incerteza. Ao invés de olhar para a sua conta bancária e se sentir pobre, você fecha os olhos para a realidade material por um instante e decreta a sua riqueza espiritual, que é a mãe de toda riqueza material. Eu decreto saúde perfeita em cada célula do meu corpo. Eu decreto harmonia e amor em meus relacionamentos. Eu decreto propósito e realização em meu trabalho. Você está dando ao universo o projeto, o plano mestre da vida que você escolhe manifestar a partir deste exato momento. Napoleon Hill insistia que a repetição é a mãe da convicção. Não basta fazer o decreto uma única vez. A 4ª vigília é o seu ginásio mental. Todas as noites que você for despertado, este é o seu primeiro exercício. Você reforça o seu comando. Os velhos padrões de preocupação tentarão retornar, pois são hábitos profundamente enraizados. Mas a cada decreto, você enfraquece o domínio deles e fortalece a nova crença. Você está literalmente reescrevendo os sulcos neurais do seu cérebro, trocando o caminho da ansiedade pelo caminho da autoridade espiritual. É um treinamento, e a madrugada é o seu campo de treino privado e sagrado. Pense neste ato como o trabalho de um escultor. A sua vida atual é um bloco de mármore bruto. As suas preocupações noturnas são golpes aleatórios e destrutivos no mármore, criando uma obra disforme e caótica. O decreto, por outro lado, é o cinzel do mestre escultor. Cada declaração é um golpe preciso, intencional, que remove o excesso e começa a revelar a obra-prima que já existe dentro da pedra. Você não está criando algo do nada. Você está removendo o que não serve para revelar a perfeição que já é sua por direito divino. A cada madrugada você dá mais alguns golpes precisos e a sua nova realidade começa a tomar forma. A linguagem do decreto é sempre no tempo presente e de forma positiva. Evite frases como "eu não quero mais ter dívidas", pois o subconsciente não processa a negação e foca em dívidas. Em vez disso, afirme o que você quer. "Eu sou financeiramente livre e próspero". Em vez de "eu não quero ficar doente", decrete "eu sou a personificação da saúde vibrante". Fale sobre a solução, não sobre o problema. Você está sintonizando o seu ser na frequência do resultado desejado. Este é o primeiro e mais fundamental passo. Domine o decreto, e você terá dominado a arte de plantar as sementes da sua nova realidade no solo mais fértil que existe. Após o poder sonoro do decreto, vem a sabedoria profunda do silêncio. A segunda coisa que você fará é simplesmente escutar. O universo é um eco. Depois que você emite um comando, é preciso criar o espaço para receber a resposta. O profeta Elias, em sua angústia, buscou a presença de Deus. E a Escritura nos conta
que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Deus estava no cicio tranquilo e suave, na voz mansa e delicada. A sua intuição, a sua sabedoria superior, a resposta que você busca não virá em meio ao barulho da sua mente ansiosa. Ela chegará no silêncio que se segue ao seu decreto de fé. Após decretar a sua verdade, não preencha o vazio com mais pensamentos, mais análises ou mais preocupações. Apenas silencie, respire fundo e mergulhe no silêncio. No início pode ser desconfortável. A sua mente viciada em ruído tentará preencher o espaço com listas de tarefas, medos e distrações. Apenas observe esses pensamentos como nuvens passando no céu, sem se apegar a eles, e retorne gentilmente ao silêncio. Esta é a prática da escuta ativa. Você decretou a solução e agora se torna o receptor, a antena parabólica perfeitamente alinhada, esperando a transmissão. A resposta para a sua questão financeira não virá em um raio, mas talvez em uma ideia súbita e inovadora. Napoleon Hill se referia a este fenômeno como o contato com a inteligência infinita. Ele afirmava que as maiores ideias, as soluções mais geniais que mudaram o curso da história, não nasceram do esforço intelectual bruto, mas foram recebidas em momentos de quietude, quase como um download. A sua mente, quando silenciada, se torna um canal para essa inteligência superior. A solução para o seu problema de negócio, a palavra certa para curar um relacionamento, o próximo passo na sua jornada de propósito, tudo isso já existe no campo quântico de todas as possibilidades. O silêncio da quarta vigília é o portal através do qual essa informação pode finalmente chegar até você. Pense em si mesmo como um rádio. Durante o dia, você está constantemente mudando de estação, com o volume no máximo, ouvindo o chiado de 1000 interferências, as notícias, as opiniões dos outros, suas próprias dúvidas. O decreto da certeza foi o ato de sintonizar na estação exata da rádio da abundância divina. A escuta ativa, o silêncio, é o ato de abaixar o volume do chiado para que você possa finalmente ouvir a música clara e perfeita que está sendo transmitida para você. A resposta que você precisa está sendo transmitida incessantemente, mas o barulho da sua vida cotidiana impede que você a ouça. A madrugada é a sua chance de ter um sinal limpo. Neste silêncio, não espere por uma voz trovejante. A resposta pode vir de muitas formas. Pode ser uma paz profunda que acalma o seu coração, assegurando que tudo está bem. Pode ser uma única palavra que surge em sua mente, como perdoar, delegar ou começar. Pode ser a imagem de uma pessoa para quem você deve ligar. Ou pode ser simplesmente um sentimento de clareza, a súbita organização de pensamentos confusos. A intuição não grita, ela sussurra. Por isso, o silêncio é o seu santuário, é o ambiente sagrado onde os sussurros do divino podem ser ouvidos com clareza cristalina. A prática da escuta ativa dissolve a ansiedade. A ansiedade nasce da necessidade de descobrir a solução, de forçar uma resposta com a mente lógica. O silêncio, ao contrário, cultiva a confiança. Ele é a demonstração da sua fé de que, uma vez que você pediu e decretou, a resposta virá. É um ato de entrega. Você fez a sua parte, que foi alinhar sua energia com o decreto, e agora você confia que a sabedoria universal fará a parte dela, que é entregar a orientação. Este ato de entrega é profundamente curativo. Ele tira o peso do mundo dos seus ombros e o coloca nas mãos de um poder muito maior. Não se frustre se nas primeiras noites você só ouvir o barulho dos seus próprios pensamentos. Isso é normal. A mente é como um lago agitado. Quando você para de jogar pedras, preocupações, a água não se acalma instantaneamente. Leva tempo para as ondas se dissiparem. A sua prática é apenas sentar-se à margem, pacientemente, e esperar. A cada noite de prática, as ondas se acalmarão mais rapidamente, até que, eventualmente, a superfície do lago da sua mente se tornará um espelho perfeito, capaz de refletir a luz das estrelas, a luz da sabedoria que sempre esteve lá, esperando para ser vista. Este estado de escuta receptiva é o solo onde os milagres germinam. Quantas vezes você já ouviu histórias de pessoas que tiveram uma ideia brilhante do nada, no meio da noite ou durante o banho? Não foi do nada. Foi em um momento em que a mente consciente baixou a guarda e o canal com a inteligência infinita se abriu. A quarta vigília é um convite programado para que você entre nesse estado deliberadamente. Em vez de esperar por um insight acidental,
Você está criando o ambiente perfeito para que ele aconteça. Noite após noite, você está se tornando um mestre na arte de receber a orientação divina. Lembre-se da metáfora da ansiedade como uma bússola quebrada, que te força a parar. O decreto é o ato de consertar a bússola, apontando-a para o norte verdadeiro da sua fé. A escuta ativa é o ato de observar a agulha se estabilizar e lhe mostrar, com precisão infalível, o primeiro passo a ser dado quando o sol nascer. Não se preocupe com o mapa inteiro da jornada. No silêncio, você receberá a clareza apenas para o próximo passo. E isso é tudo o que você precisa. Dê esse passo e na próxima madrugada, a orientação para o passo seguinte lhe será revelada. Agora chegamos à terceira e última ação, o selo que une o poder do decreto e a clareza da escuta. Este é o ensaio da vitória. O autor da carta aos Hebreus nos deu a definição mais profunda de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé não é uma esperança vaga, é o sentimento, a prova, a substância da sua vitória antes mesmo que ela se manifeste no plano físico. Portanto, a terceira coisa que você fará é fechar os olhos e sentir, com cada fibra do seu ser, a emoção do seu decreto já realizado. Napoleon Hill provou através de seus estudos um fato que os místicos sempre souberam. A mente subconsciente não consegue distinguir entre uma experiência real e uma experiência vivida e imaginada com intenso sentimento. Para o seu subconsciente, a emoção é a realidade. Portanto, quando você se permite sentir a paz avassaladora de ter todas as suas contas pagas, o seu subconsciente aceita isso como um fato consumado e começa a mover céus e terra para alinhar a sua realidade externa com essa nova verdade interna. A visualização sem emoção é apenas um devaneio. A visualização com o sentimento da vitória é um ato de criação magnética. Então, faça isso agora mesmo, em imaginação. Depois de decretar e escutar, comece o ensaio. Se o seu decreto foi sobre liberdade financeira, não apenas pense em dinheiro. Sinta o alívio percorrendo o seu corpo. Sinta o peso saindo dos seus ombros. Sinta a alegria serena de abrir seu aplicativo bancário e ver um saldo positivo e crescente. Sinta a gratidão borbulhando em seu peito enquanto você paga uma conta. Não com medo, mas com alegria. Deixe um sorriso se formar em seu rosto no escuro do seu quarto. Viva a cena emocionalmente, como se estivesse acontecendo neste exato momento. Isso é o que Hill chamava de construir uma ponte vibracional. A sua realidade atual de escassez vibra em uma certa frequência. A sua realidade desejada de abundância vibra em uma frequência muito mais alta. A preocupação e o medo te mantêm preso na frequência baixa. O ensaio da vitória, o ato de gerar o sentimento de gratidão e alegria antecipadamente, eleva a sua frequência pessoal. Você começa a vibrar na mesma sintonia da realidade que deseja atrair. Você está construindo a ponte, a partir do seu coração, para que a manifestação possa atravessar do mundo invisível para o mundo visível. Para cada área da sua vida, ensaie o sentimento correspondente. Se busca saúde, sinta a energia e a vitalidade correndo por suas veias. Imagine-se correndo, rindo, movendo-se sem dor. Sinta a gratidão profunda por um corpo que funciona em perfeita harmonia. Se busca amor, sinta o calor de um abraço, a paz da companhia, a alegria de ser plenamente visto e aceito. O sentimento é a oração que o universo sempre responde. As palavras do seu decreto são o endereço. O sentimento da sua visualização é o combustível do foguete que leva a mensagem até lá. Pense em si mesmo como um grande ator se preparando para o papel da sua vida, o papel da sua versão mais próspera, saudável e feliz. O ator não apenas decora as falas, ele mergulha no personagem, ele sente as emoções do personagem, ele se torna o personagem muito antes de subir ao palco. A quarta vigília é o seu ensaio privado. Noite após noite, você ensaia o papel da pessoa que já tem tudo o que decretou. Você pratica o sentimento de ser essa pessoa. E com o tempo, essa atuação se torna tão natural, tão arraigada em seu ser, que o universo não tem outra opção a não ser lhe dar o palco e os aplausos que o seu novo papel exige. Muitas pessoas tentam visualizar, mas cometem um erro crucial. Elas visualizam a partir de um estado de falta, esperando que a imagem lhes traga o sentimento. O caminho correto é o inverso. Primeiro, gere o sentimento. Cultive a gratidão por aquilo que você ainda não vê, mas sabe que já é seu no plano espiritual. A partir desse estado de gratidão, a imagem do seu desejo realizado
surgirá naturalmente, vívida e cheia de poder. A gratidão é o portal. Comece agradecendo pela solução que já está a caminho, pela abundância que já é sua por direito, pela paz que já está disponível. A gratidão antecipada é a forma mais potente de fé. Este ensaio da vitória é o ato final que cimenta a sua nova realidade em sua mente subconsciente. Ele transforma a esperança intelectual em uma certeza visceral. Você não mais espera que as coisas melhorem. Você sabe que elas já melhoraram em um nível superior de realidade e está apenas observando o desenrolar dessa verdade no tempo e no espaço. Essa certeza inabalável é o que as escrituras chamam de fé que move montanhas. As montanhas são os seus problemas aparentemente intransponíveis, suas dívidas, suas doenças, suas dúvidas. E a sua fé, cultivada na madrugada, é o poder que as transforma em planícies de oportunidades. Não subestime o poder deste ritual de 3 partes. Ele é um processo alquímico completo. O decreto é o elemento fogo, a ação, o poder, a declaração que inicia a transformação. A escuta é o elemento água, a receptividade, a intuição, o fluxo que permite que a sabedoria se revele. E o ensaio da vitória é o elemento terra, a materialização, a sensação, o ato de trazer o espírito para a forma física através do sentimento. Ao praticar os 3 juntos, na hora de maior poder espiritual do dia, você se torna um mestre alquimista, transformando o chumbo do medo no ouro puro da sua realidade manifestada. Portanto, na próxima vez que a sua alma te despertar na 4ª vigília, não resmungue, não se preocupe, não se vire para o lado. Agradeça. Agradeça pelo convite sagrado para cocriar a sua vida. Levante-se em espírito e siga o ritual. Primeiro, decrete a sua verdade com autoridade inabalável. Segundo, silencie e escute a sabedoria que brota no vazio. E terceiro, sinta com cada célula do seu ser a alegria extasiante da sua vitória já consumada. Este é o trabalho. Este é o verdadeiro esforço. Todo o resto que você faz durante o dia será apenas uma consequência natural deste alinhamento noturno. Imagine por um instante como será a sua vida quando você abraçar este ritual sagrado. Imagine acordar de madrugada não mais com um sobressalto de medo, mas com uma serena e silenciosa antecipação, como quem tem um encontro marcado com seu mais sábio conselheiro. A escuridão do seu quarto não será mais um símbolo dos seus medos, mas o veludo do santuário onde você projeta o seu futuro. O silêncio da casa não será mais um vazio assustador, mas a tela em branco sobre a qual você pinta, com os pincéis do decreto e do sentimento, a obra-prima da sua vida. Essa hora antes a mais temida se tornará a mais preciosa, a sua hora secreta de poder. Dia após dia, ao usar essa hora sagrada para se alinhar com o Criador e com o seu propósito mais profundo, a mudança se tornará inevitável. A ansiedade crônica que aperta seu peito começará a dar lugar a uma certeza inabalável. A confusão mental que paralisa suas decisões será substituída por uma clareza cristalina que te guiará no próximo passo. Você começará a notar pequenas sincronicidades durante o dia. A pessoa certa te ligando, a oportunidade certa aparecendo, o dinheiro chegando de uma fonte inesperada. Estes não serão acidentes, serão os ecos da sua conversa com o divino, as manifestações físicas do trabalho espiritual que você realizou no silêncio da madrugada. A transformação não será apenas externa, nas suas finanças ou na sua saúde. A verdadeira mudança acontecerá dentro de você. As pessoas ao seu redor notarão uma nova calma em sua voz, uma nova confiança em seu olhar. Você se tornará a rocha em meio à tempestade para a sua família, pois você aprendeu a andar sobre as águas de suas próprias tempestades internas. Aquele sentimento de estar atrasado, de que o tempo está se esgotando, se dissolverá, substituído pela fé profunda de que você está exatamente onde precisa estar, operando em um tempo divino, perfeitamente orquestrado. Você deixará de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar o mestre da sua frequência. Você não mudará apenas as suas madrugadas, você mudará o seu destino. Cada sessão na 4ª vigília é uma semente plantada no jardim da sua vida. E o que você planta com fé e consistência, você inevitavelmente colherá. A colheita será uma vida de abundância, que não é apenas material, mas rica em paz, propósito e alegria. Você olhará para trás para o eu que rolava na cama em agonia e sentirá uma imensa compaixão, reconhecendo que aquela dor foi a sua maior bênção, o alarme da sua alma te chamando para casa, te chamando para o seu verdadeiro poder. Portanto,
A minha chamada para a sua transformação hoje não é para você curtir este vídeo ou se inscrever no canal. Essas são ações pequenas e externas. A minha chamada é para algo muito mais profundo, um compromisso que você fará com a sua própria alma. É um convite para que, na próxima vez que seus olhos se abrirem no silêncio, entre 3 e 5 da manhã, você reconheça o chamado, que você não lute contra ele, mas que se renda a ele com gratidão, que você se levante, nem que seja apenas em espírito, e pratique este ritual sagrado. Essa é a sua verdadeira tarefa, decretar a sua vitória, mesmo quando a evidência material grita o contrário. Silenciar a sua mente para ouvir o sussurro da inteligência infinita, mesmo quando o hábito da preocupação tenta te arrastar de volta. Sentir a gratidão pela sua cura, pela sua prosperidade, pela sua paz, mesmo antes que elas sejam visíveis aos seus olhos. Este é o trabalho que muda mundos. Este é o trabalho que os maiores realizadores da história fizeram, conscientemente ou não, nos momentos de quietude, quando o resto do mundo estava adormecido. Sua nova vida não começa amanhã de manhã, com uma nova lista de tarefas e o mesmo velho padrão de pensamento. Sua nova vida, a vida de poder, propósito e prosperidade que você nasceu para viver, começa no silêncio da próxima madrugada. O portal se abrirá para você. A audiência com o divino está marcada. Tudo o que se exige de você é que compareça, que você apareça para si mesmo, para a sua alma e para o seu Deus. A escolha de atender a este chamado é sua, e somente sua. Lembre-se, quando seus olhos se abrirem na escuridão, repita para si mesmo esta verdade, este mantra que mudará tudo, a chave que tranca a porta da preocupação e abre o portão para o poder divino. Respire fundo e afirme com todo o seu ser: esta não é a hora da preocupação, é a hora da minha conexão com o poder.